O Frei Gil falou um daqueles absurdos bem típicos dos católicos, que explica por que nós protestantes nós não cremos que a Igreja Católica é uma igreja irmã. Cremos que a Igreja Católica é apostasia total. E não há nada mais amoroso do que falar isso de maneira clara e direta. Porque ela nega o sacrifício de Cristo com a sua doutrina do purgatório. E não apenas isso. A doutrina do purgatório, na prática, leva as pessoas a não buscarem arrependimento. Faz com que elas caminhem em paz com seus pecados, não para um lugar de sofrimento intermediário, um lugar em que elas vão passar umas férias ali para então depois irem para o céu. Não, o que a Bíblia declara é que elas vão direto para o inferno. Vamos lá ver o que o Frei Gilson falou sobre o purgatório, o tamanho do absurdo, e mostrar por que essa doutrina é tão diabólica, a doutrina do purgatório. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, vamos ver a fala do Frei Gilson, que é muito conhecido. Todo pecado que você comete, você um dia vai ter que pagar por ele, todo. Mesmo os confessados. A confissão perdoa o teu pecado, mas não apaga a pena que um dia você vai ter que pagar. Então tem gente que diz assim, eu peco, depois me confesso. Não, aí você lembra que você vai ter que pagar no purgatório ainda. E o que é a pena no purgatório? Veja, você está andando na rua de carro, você, por falta de cuidado, você bate no carro de alguém. Você sai do carro e diz para a pessoa, me desculpe, eu estava desatento, você me perdoa. O rapaz, se for gente boa, ele vai dizer, não, tranquilo. Só que o que ele vai falar para você? Você precisa reparar o que você fez. Agora me dá o seu telefone, você paga e está tudo tranquilo. Você foi perdoado, mas você tem que reparar o que você fez. Isso é o purgatório. Você já foi perdoado na confissão, mas você vai precisar reparar o que você fez. Você começou a pecar desde os 7 anos de idade. Então, dos 7 anos até hoje, quantos pecados você já cometeu? Tudo isso você vai ter que pagar no purgatório. Quem vai para o purgatório já está no céu. Mas lá tem os sofrimentos próprios do purgatório. Preste atenção, todo pecado que você comete... Meu Deus. Vamos lá, né? Vamos por partes aí. A verdade é o seguinte, na concepção católica, se você não foi batizado, você está condenado, você vai para o inferno. Mas se você foi batizado, porém não teve uma vida santa, você precisa passar pelo purgatório. No Catecismo Católico nós lemos o seguinte, os que morrem na graça e na amizade de Deus, ou seja, batizados na Igreja Católica, mas não estão totalmente purificados após a sua morte, passam por um processo de purificação, a fim de alcançar a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Como eu disse, quem morre na graça é aquele que foi batizado na Igreja Católica, pois o batismo, segundo eles, salva. Agora, note, mas foram batizados, estão na graça, mas não foram totalmente purificados. Aí tem que ir para o purgatório para purificar isso aí. Mas compare essa fala do padre, essa fala da própria Igreja Católica, com a promessa bíblica. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Prova disso é o ladrão na cruz. Ele blasfemou até 45 minutos do segundo tempo. Ele nem batizado foi, mas no fim ele creu e se arrependeu. E Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no purgatório? Não, hoje estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. Ou seja, o purgatório é uma blasfêmia, pois anula o sacrifício de Jesus Cristo. Diz que o sangue de Jesus não é o suficiente para nos purificar, para nos livrar da culpa. É necessário uma espécie de inferno católico para que você seja salvo. Isso é blasfêmia. Em Isaías 53:5 nós lemos, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, não haverá um castigo futuro, porque já houve na pessoa de Jesus Cristo. Mas olha a ilustração, a analogia que o padre usou para então estabelecer o purgatório. Olha, você é perdoado. Se você bateu em uma pessoa, a pessoa tem um carro, você bateu no carro dela. Você é perdoado, mas você precisa reparar o conserto, você precisa consertar o carro, você precisa reparar os seus atos. O Frei confunde, e a Igreja Católica também, consequências terrenas de nossos pecados em relação à culpa eterna. Ora, o ladrão na cruz, ele cometeu crimes. E de fato ele sofreu a consequência daquele ato, ele morreu. Mas não houve purgatório para ele depois. Ou pense em Davi, ele adulterou. E Deus disse, está perdoado. Mas Deus permitiu também consequências terrenas. O sangue nunca mais deixará de correr na sua casa. Davi, mas se você percebe que Davi sofreu as consequências desse pecado aqui, ele de fato viu um filho estuprando outra filha, um filho matando outro filho, um filho querendo tomar o reino do pai. Mas é isso que nós vemos. A Bíblia não diz nada em relação a consequências futuras depois que Davi morre, depois que Davi morresse. Isso é um absurdo. E um texto muito usado pelos católicos para falar sobre purgatório é este aqui, 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Primeiro que a passagem se refere ao juízo final,
como demonstrado no verso 13. Segundo, Paulo diz que será salvo como alguém que passa pelo fogo, e não, de fato, passando pelo fogo. Ou seja, não é literal, é sim uma analogia. Paulo se utiliza de um símile aqui, uma comparação. Quer um outro exemplo? Salmo 1:3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A palavrinha como geralmente é a palavra usada para caracterizar um símile, uma comparação. O crente é literalmente uma árvore? É óbvio que não. Ele é como uma árvore. Assim também a questão do fogo aqui. Ele será salvo como que através do fogo, mas não passando pelo fogo literalmente. Católicos também usam a passagem em que Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo para sugerir perdão de pecado pós-morte. Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito não seria perdoada nem neste século, nem no futuro. E com isso eles concluem: assim podemos deduzir que haverá faltas que só poderão ser perdoadas neste presente século e algumas faltas que só poderão ser perdoadas no futuro, e aí seria o purgatório. Primeira resposta a isso: em nenhum outro lugar da Escritura se ensina a possibilidade de perdão futuro. Pelo contrário, a Bíblia é clara. O tempo de se arrepender, de encontrar perdão para pecado é agora. Nós, cooperadores de Deus, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da graça e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Isaías 5:6 declara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E quando se pode achar Deus? Hoje, como Hebreus 3:13 declara: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hoje é o tempo de se arrepender, porque Hebreus declara que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, não purgatório. Mas a Igreja Católica dá uma falsa esperança de arrependimento depois da morte. Não, o arrependimento é para agora. Portanto, o que o Papa Pio IV fala, que quem comete pecados menores, ou seja, veniais, sem que tenham arrependidos, vão para o purgatório. Isso é mentira, não vai. Quem vive em pecado hoje, quem está aqui e não se arrependeu de seus pecados e não teve uma fé genuína, ainda que tenha sido batizado, ele vai direto para o inferno. E por que a doutrina do purgatório é tão diabólica? Porque faz com que as pessoas ímpias fiquem confortáveis em seus pecados. Faz com que elas continuem numa vida errada, sem se examinar, afinal estão salvas, por mais que vão passar um periodinho lá no inferno, ou melhor, no purgatório, então, mas elas estarão salvas ao final. Pense nesse caso. Um irmão da minha igreja contava que um parente lhe falava que ele iria para uma missa de 7º dia, de um parente que era traficante. O cara teve uma vida inteira de pecado, não se arrependeu, morreu em pecado, morreu levando um tiro por conta da bandidagem. Ou seja, não houve fé genuína, não houve arrependimento. Pois aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado, diz João. Mas ele teve uma vida de pecado, morreu em pecado e mesmo assim ele vai para o céu. Por quê? Porque ele foi batizado na Igreja Católica e então ele vai passar um tempinho no purgatório. Depois ele estará com Cristo por toda a eternidade. Esse foi um dos motivos pelos quais os católicos acrescentaram livros apócrifos no Concílio de Trento. O livro de Macabeus, que foi acrescentado ali, um livro apócrifo, ele fala sobre a purificação de pecado de mortos. Mas olha que coisa interessante. Paulo diz que a palavra de Deus foi dada aos judeus. O Antigo Testamento foi dado aos judeus, tanto que Jesus nunca discutiu sobre o cânon. Ei, tá faltando um livro aí. Além disso, veja a linguagem do autor de Macabeus. Se, porém, está medíocre e sem valor, foi o melhor que eu pude fazer. Ele encerra a sua narrativa, seus escritos dessa maneira. Veja a diferença da linguagem bíblica. Assim diz o Senhor. Ô Paulo, Cristo fala por meio de mim. O que eu sei, eu aprendi diretamente por revelação. Resistir ao que eu estou falando é resistir a Deus. Eles tinham certeza que eles falavam por Deus. Agora veja o autor de Macabeus. Se o que eu falei não está muito bom, tenham paciência aí, gente. Outra coisa interessante, é engraçado como católicos falam em amor de Deus ao se referir ao purgatório. Na obra de Dante, Dante fala que aqueles que estavam no purgatório por conta de inveja, eles serão purificados. Como? Tendo seus olhos costurados com fios de ferro. Eita amor, hein? Na Idade Média, o purgatório foi uma estratégia esplêndida de enriquecimento da Igreja Católica. A moeda no gasofilácio cai e a alma do purgatório sai, dizia Tetzel, um daqueles que ganhou muito dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Dentre as 95 teses de Lutero, a 27ª criticava justamente essa frase de Tetzel. Na tese de número 28, Lutero disse: certo é que, quando a moeda cai no cofre,
o lucro e a ganância aumentam. E assim, Lutero mostrou que a salvação ela não pode ser comprada, porque ela já foi pelo único que tinha riqueza o suficiente, Jesus Cristo, ao entregar a sua vida preciosa. Portanto, uma doutrina formulada 1400 anos depois de Cristo, sim, lá no Concílio de Florença e depois em Trento, algumas poucas passagens bíblicas completamente deturpadas, ignorando por completo as demais escrituras, mostram claramente que não há possibilidade alguma de purgatório. Uma doutrina feita com base em um livro apócrifo. Uma doutrina que afirma que o sacrifício de Cristo não é o suficiente. Quando Jesus disse está consumado, a Igreja Católica discorda. Quando o livro de Hebreus declara, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados, a Igreja Católica discorda. Uma doutrina que nega a salvação pela graça mediante a fé e declara que a salvação será por meio do sofrimento. Uma doutrina que faz com que as pessoas fiquem confortáveis em seus pecados, sem necessidade de arrependimento, é algo que só pode ser diabólico.